Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Queremos aproveitar, querido, e também convidá-lo a inscrever-se no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso. Além de inscrever-se, acione o sininho, porque com essa ação você vai estar recebendo novas postagens. E, claro, deixe lá seus comentários, seu like. Nós crescemos à medida que vocês nos dão um retorno e podemos melhorar cada vez mais as nossas transmissões. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão nesta noite é crescendo na graça. A nossa sociedade, a sociedade moderna, a sociedade do século XXI, ela é caracterizada pelo consumo, é uma sociedade consumista. Mas não apenas isso, nós também vivemos num verdadeiro ativismo, um corre-corre cada vez mais estressante. E mesmo nesse período de lockdown, nós percebemos que as pessoas não param, quer seja aquelas que ainda continuam exercendo as suas atividades profissionais fora de casa, como também aquelas que passaram a exercer suas atividades em casa. As pessoas em geral pensam no seu crescimento. A sociedade ela nos leva a pensar num crescimento acadêmico. Você conclui o ensino fundamental, já pensa no ensino médio, depois imagina-se já num curso superior, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado. Sempre queremos ascender, crescer, mas não somente no sentido acadêmico, também profissional. Você se imagina sempre numa perspectiva de galgar uma posição melhor naquele espaço onde você está trabalhando. Você, às vezes, inicia como um gerente ou como um vendedor e já se imagina como um supervisor, depois como um gerente. Isso é o que nós desejamos, estar crescendo. E também nos grupos aos quais nós participamos. Nós queremos ser bem aceitos, queremos ter destaque, queremos estar na crista da onda, como se diz. Estamos em um mundo globalizado, onde a busca por resultados é uma exigência. Isso não só por parte dos nossos patrões, como até mesmo de nós mesmos. Nós nos exigimos cada vez mais, queremos maiores e melhores resultados. Nós queremos crescer, nós precisamos crescer, nós somos cobrados pelo nosso crescimento. Mas e quanto à nossa vida espiritual? Também devemos imprimir um ritmo alucinante pelo crescimento? Será que nós vamos encontrar na palavra de Deus algo que nos incentive, que nos motive a estarmos crescendo? Ou será que nós devemos abraçar a filosofia de deixa a vida me levar? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que está diretamente relacionado à vida cristã: crescer na graça. Isso pode parecer um paradoxo. Como é que a gente vai crescer numa coisa que nós recebemos? Não fomos nós que geramos, não fomos nós que construímos, não fomos nós que inventamos. Nós recebemos a graça. Então, como é que nós podemos crescer na graça? E nós queremos, ou esperamos explicar como deve ser esse crescimento na graça, que é um alvo, um objetivo, uma finalidade, uma meta para cada um de nós. É isso que a palavra de Deus nos exorta. E é exatamente isso que nós queremos estar apresentando à igreja. Deus deseja que cresçamos na graça. Isso não é apenas uma palavra do pastor da igreja. Isso não é apenas uma palavra institucional da igreja Gileade. Mas a gente vai ver claramente nas escrituras Deus nos instando a crescermos na graça. Por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos instados a crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, procura incentivar aqueles irmãos a crescerem na graça e no conhecimento. É algo que a igreja precisava fazer, é algo que a igreja precisa fazer. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versos 14 e 15, ele diz: não sejamos mais como crianças, mas cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo está dizendo: olha,
não permaneçam como crianças. Vocês, quando tiveram a decisão por Cristo, vocês ainda eram crianças espirituais, precisavam do leite espiritual, estavam ainda dando os primeiros passos na fé, mas vocês não podem permanecer nessa situação. Vocês precisam crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui eu queria ilustrar essa exortação que nós encontramos na palavra de Deus. Todos sabem, eu tenho 2 filhas, e elas já são jovens, e quando ainda bebês, e as trouxemos da maternidade para a nossa casa, elas eram incrivelmente fofas, e ainda são, claro, graças a Deus. No entanto, qualquer pai ou mãe ficaria frustrados se os bebês nunca crescessem. Nós sonhamos em vê-los crescer, estudarem, formarem-se, trabalharem, constituírem família. Todo pai e toda mãe deseja isso, que um dia os seus filhos tenham a sua independência, constituam famílias e vivam, servindo ao Senhor. Essa é a maior alegria de um pai ou mãe, ver os filhos crescidos servindo a Deus. A intenção de Deus para a sua e para a minha vida é que você não permaneça como uma criança espiritual. Deus não deseja que você permaneça da mesma forma que estava há 10, 15 anos, ou há 5 meses atrás. Deus quer que você cresça em Cristo. Foi isso que nós observamos tanto em 2 Pedro 3,18, como em Efésios 4, 14 e 15. Porém, antes de examinarmos como crescer espiritualmente, existem 4 verdades sobre o crescimento que você precisa saber. Então, antes da gente tratar diretamente do crescimento espiritual, é preciso entendermos 4 coisas. A primeira delas é que você não pode esperar crescer espiritualmente se não tiver dado o primeiro passo na sua vida cristã, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você está assistindo essa transmissão e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não há como você aplicar essa pregação à sua vida se você não fizer isso, aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Para crescer na graça, o primeiro pré-requisito é ser um crente verdadeiro, um discípulo de Jesus. Jesus deseja tomar a sua vida como ela está agora, cheia de qualquer erro que possa existir, mas ele, ao fazer isso, Jesus o declarará inocente. Ele deseja lhe dar uma ficha limpa. A sua ficha estava manchada, marcada pelo pecado. E tudo o que você precisa fazer é ir até Jesus e receber seu perdão. O que você não pode é ficar paralisado, estagnado. Você precisa ir na direção de Jesus. Não tente crescer espiritualmente antes de dar esse primeiro passo. Até porque não há como fazer isso. O máximo que você vai conseguir é cumprir regras e normas humanas. Mas se você realmente quer crescer na graça, primeira coisa é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há uma segunda verdade. O crescimento espiritual não é automático. Só porque você é um cristão há muito tempo, ou nasceu num lar evangélico, não significa que você está crescendo na graça. O fato de você ter sido salvo pela graça, não significa que você está crescendo na graça. Quem já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, foi salvo pela graça. Mas infelizmente tem muito crente que não cresce na graça. Foi alcançado pela graça, mas não está crescendo. É um nanico espiritual. É por isso que Hebreus capítulo 5, versos 12 e 13 diz: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que aquelas pessoas a quem ele está dirigindo essa carta precisavam de leite, porque não passavam de crianças.
quando na verdade já deveriam ser mestres, professores. Ao invés de serem alunos, eram para ser professores, mestres. Mas o autor está dizendo, olha, infelizmente, vocês só conseguem se alimentar de leite, pois são crianças. Não há, queridos, correlação entre tempo que você é cristão e o quanto você cresceu. Não é pelo fato de você ter 10 anos na igreja que você é uma pessoa que já está com um crescimento bem avantajado. Não. Algumas pessoas são crentes há anos e quase não cresceram, enquanto que outras simplesmente começaram a seguir Jesus há pouco tempo e já cresceram tremendamente. O crescimento espiritual não é automático. Terceira verdade, o crescimento espiritual está sempre em andamento. Ao contrário do crescimento físico, o espiritual nunca termina. Em geral, os homens, eles tendem a crescer na estatura até mais ou menos os seus 17, 18 anos. A mulher, ela cresce um pouco mais. É um crescimento mais lento, mas ela cresce até os seus 20 anos. Mas depois disso, não há mais crescimento. Pelo contrário, quando chega a velhice, parece que a gente vai diminuindo, que a gente vai se curvando, né? Mas no crescimento espiritual, não. Nós estamos sempre crescendo. O propósito é prosseguir para o alvo, é buscar a estatura do varão perfeito. É por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Todos os dias, ao acordar, você pode crescer mais espiritualmente ou pode dar um passo para trás. Você pode avançar ou você pode retroceder. Alguém disse que a vida cristã é como andar de bicicleta. A menos que você continue se movendo, você acaba caindo. É por isso que nós precisamos estar nos movimentando. Nunca alcançaremos tudo o que há em Cristo nesta vida. É bem certo que há tantas experiências com o Senhor, que nós não conseguiremos alcançar todas elas aqui. Passaremos toda a eternidade fazendo isso. Mas enquanto aqui estivermos, enquanto durarem os dias da nossa peregrinação nesse mundo, precisamos estar prosseguindo para o alvo. Precisamos estar avançando. Quarta verdade, o crescimento espiritual não é quantidade. Não se trata, queridos, de quantas reuniões você assiste na igreja, ou de quantos versículos você memoriza da Bíblia. Não se trata de quantos livros você leu em um mês. Todas essas coisas são boas. É maravilhoso estar na casa do Senhor. É maravilhoso ler a palavra de Deus diariamente. É maravilhoso ler um bom livro cristão. Mas é preciso entender, queridos, que essas coisas não são a medida do crescimento espiritual. Apenas fazer essas coisas não significa que você está crescendo. Não é uma questão de quantidade. Não é algo que você está fazendo por obrigação, para dar conta de uma tarefa. Eu trabalho com educação e às vezes a gente tem que dialogar com alguns colegas da área de educação, porque eles são tarefeiros. Eles vivem a passar simplesmente tarefas aos meninos. Não há qualidade no ensino, não há qualidade naquilo que é apresentado ao aluno. Precisamos aliar uma coisa com outra. O crescimento espiritual é sobre quantidade e também qualidade de vida. Não há como você dissociar. Você precisa, na verdade, equilibrar quantidade e qualidade. Crescimento espiritual é sobre o quanto estou mais perto de Deus do que estava no ano passado, do que estava no mês passado, do que estava uma semana passada, do que estava ontem. Crescimento espiritual é saber que eu estou progredindo, eu estou crescendo, evoluindo. Crescimento espiritual é quanto o meu caráter está sendo mudado pelo poder de Deus. As coisas que eu sei que não agradam a Deus, eu preciso deixar, eu preciso abandonar.
Então, o crescimento espiritual está relacionado a essa mudança no meu caráter. É Deus mudando, transformando, modificando. É o quanto eu amo a minha esposa e as minhas filhas por causa da graça de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nós não fomos chamados para qualquer tipo de vida. Não é uma sobrevida. Nós fomos chamados para viver plenamente na presença do nosso Deus. Ele não veio para nos dar mais coisas para fazer. Ele nos veio para nos dar uma nova qualidade de vida. É por isso, queridos, que alguns dizem assim: ah, fulano é ex-alcoólatra, ah, fulano é ex-ladrão. Glória a Deus, porque é ex, porque é Deus que transformou, foi o Espírito Santo que modificou essa vida. E assim nós podemos olhar e ver as mudanças que Deus tem operado ao longo de todos esses anos. E não apenas mudanças físicas. Deus não nos deu graça apenas para começar. Deus nos deu sua graça para nos manter em movimento. Eu ainda há pouco disse que nós fomos salvos pela graça. A graça foi nos dada não apenas para o momento da nossa salvação, não apenas para aquele momento em que você decidiu atender o convite de Jesus. Não, não apenas isso. Mas Deus nos deu a sua graça para que estejamos em movimento, avançando, progredindo, indo à frente. Há muita confusão sobre como crescer espiritualmente, é bem verdade. E esta noite eu gostaria que nós olhássemos as Sagradas Escrituras para aprender mais sobre isso. E aí eu queria convidá-lo a abrir lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus: já que você ouviu tudo sobre ele e aprendeu a verdade que está em Jesus, jogue fora sua velha natureza maligna e seu antigo estilo de vida, que está totalmente podre, cheio de luxúria e engano. Em vez disso, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Você deve exibir uma nova natureza, porque você é uma nova pessoa, criada à semelhança de Deus, justo, santo e verdadeiro. Nesta passagem, Paulo descreve 3 ações que as pessoas que estão em crescimento espiritual devem realizar. Talvez você possa até identificar outras, mas nós gostaríamos de nos aprofundar nessas 3. A primeira delas é que as pessoas que crescem espiritualmente abandonam o seu passado. Veja aí, diz assim: jogue fora sua velha natureza maligna. Jogue fora seu antigo modo de vida, que está totalmente podre, cheio de luxúria e engano. Queridos, as pessoas que crescem espiritualmente abandonaram o seu passado. Elas não são saudosistas com o pecado que haviam cometido. O que precisa ser abandonado no nosso passado? Primeira coisa que precisamos abandonar no nosso passado é a culpa, o sentimento de culpa. As pessoas que crescem espiritualmente se livram da culpa do seu passado. A culpa é uma das maiores ferramentas de Satanás contra os crentes. É um falso senso de culpa que o diabo procura lançar na nossa mente. Se você é um crente em Jesus Cristo, tudo o que você fez no passado foi perdoado. Tudo. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você foi liberto, você foi perdoado, você foi salvo, não por mérito seu, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por isso, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo quiser lançar esse sentimento de culpa, repreenda-o em nome de Jesus. Lembre-se que todas as suas transgressões foram lançadas no mar do esquecimento. Toda a raça humana estava sob o julgamento de Deus.
Deus poderia ter julgado a todos nós e nos enviado para o inferno por conta do nosso pecado. Mas em vez disso, nós fomos perdoados, aleluia. Fomos perdoados. Deus nos declarou inocente. Todos os que confiam em Deus são declarados inocentes. E Ele nos perdoou do pecado e do inferno. Eu não sei o que você fez no seu passado. Eu sei que Deus sabe. Sei que se você recebeu a graça de Deus, não precisa mais se preocupar com esses pecados. Deus cancelou a escrita de dívida. Ele a removeu pregando-a na cruz. Diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 14. Não precisamos mais nos preocupar com a culpa do nosso pecado, do nosso passado. Podemos deixar isso lá no passado. Não nos pertence. As pessoas que crescem espiritualmente também abandonam o esforço próprio. Além da culpa, também precisamos abandonar o esforço próprio. É claro que eu não estou dizendo com isso, queridos, que o crescimento espiritual é fácil, que você não precise se esforçar, que você não precise se dedicar. Não é isso. No entanto, não acontecerá pelo nosso esforço apenas. Se a ação do Espírito Santo não acontecer, de nada adianta o nosso esforço. Podemos até tentar crescer espiritualmente, podemos até estabelecer normas e regras, mas isso não nos levará a um crescimento espiritual. Não funciona. É por isso que Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 9, diz: para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Precisamos entender que não é o meu esforço, é Cristo agindo em nós através do seu Espírito Santo. Se assim fosse pelo esforço, Paulo, que era um dos principais fariseus, cumpridores da lei, não precisava ter sido um seguidor de Jesus, bastava ele ter continuado observando os mandamentos da lei. Mas aí Paulo reconhece que de nada aquilo servia. Precisava, na verdade, Cristo agir no seu coração. Nenhuma quantidade de cumprimento da lei, de autoaperfeiçoamento ou disciplina poderá torná-lo justo aos olhos de Deus. A nossa justiça é como trapos de imundície. E eu não estou falando aqui de injustiça, é a justiça humana. Por mais que possamos parecer justos nos nossos atos, tudo isso não passa de podridão aos olhos de Deus. Por quê? Porque a justiça humana está manchada, maculada pelo pecado. Somente através da lente do Evangelho, somente através do sangue de Cristo, é que nós somos declarados justos, somos justificados. A resposta não é você se esforçar mais, não é você pagar promessas ou votos, não é você entrar pela igreja cristã de Gileade de joelhos, levantando a voz em oração. É você reconhecer que a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você já foi tentado antes, no passado, antes de conhecer a Cristo, e isso nunca funcionou. As pessoas que crescem espiritualmente percebem que nem tudo depende delas, e aí elas desistem no meio da caminhada, porque elas não conseguem alcançar o coração de Deus. Só há uma forma de nós alcançarmos o coração de Deus, é através do seu Filho. Mas além do esforço próprio, além do sentimento de culpa, as pessoas em crescimento espiritual desistem de mais uma coisa: desistem do seu antigo estilo de vida. Diz aqui em Efésios 4, 22, jogue fora a sua velha natureza perversa e o seu antigo modo de vida, que está totalmente podre, cheio de concupiscência e engano. Queridos, a nossa forma de viver de antes, ela está corrompida pelo pecado. É por isso que Paulo diz: olha, joga fora a tua velha natureza, tira do trono da tua vida o teu eu,
quem tem que ser o centro da tua vida é Cristo. Infelizmente, amados, o que nós temos observado, por exemplo, é que quando se fala em divórcio, até mesmo no meio cristão, nós estamos chegando a índices alarmantes, quase que se comparando a quantidade de divórcios entre os não cristãos. Na verdade, a gente percebe que nesse quesito, há aquelas pessoas que nem mais valorizam o casamento, e até mesmo entre cristãos, o sexo livre, a união, a coabitação entre namorados se tornou uma prática. As pessoas em crescimento espiritual sabem que precisam abandonar o seu antigo estilo de vida. Sabem que precisam deixar o modelo, o padrão do mundo. Nós vivemos agora em um novo padrão, em um novo estilo de vida. Paulo nos dá uma lista lá em Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21, das coisas que nós precisamos nos libertar. Mas essa lista, ela não se acaba aqui. Paulo apenas citou alguns, e ele diz: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele viu que a lista era grande, e aí ele para e diz assim: coisas semelhantes. Queridos, essas coisas, elas estão apodrecendo a muitos, porque elas estão manchadas, marcadas pela concupiscência e pelo engano. É por isso que nós não podemos viver saudosistas do pecado do passado. Nós fomos libertos dessa escravidão, porque nós voltarmos os nossos olhos para o Egito, precisamos contemplar Canaã. É por isso que nós estamos atravessando o Mar Vermelho, é por isso que nós estamos passando pelo deserto. O nosso ponto de parada não é aqui, o nosso ponto de parada é na glória, na eternidade. A segunda ação que as pessoas em crescimento espiritual realizam é investir no novo. Se nós tivemos que deixar o passado, se nós tivemos que deixar a velha natureza como a primeira ação, a segunda ação é que nós precisamos investir no novo. Efésios 4, 24 diz: você deve exibir uma nova natureza, porque você é uma nova pessoa, criada à semelhança de Deus, justo, santo e verdadeiro. Se antes você era conhecido como uma coisa podre, com a concupiscência da carne, com a inveja, agora você é reconhecido como justo, santo e verdadeiro, porque assim é o nosso Deus. Colossenses capítulo 3, verso 10, Paulo declara: se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do nosso Criador. Precisamos nos revestir do novo. E essa transição, queridos, às vezes é dolorosa, porque nós precisamos arrancar, tirar coisas às quais nós nos apegamos, coisas que entristecem o coração de Deus, pecados que queremos manter. Quais as características dessa nova vida dada por Deus? Primeira característica: você não precisa criar a sua nova vida. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas novas surgiram nas nossas vidas, não fomos nós que as criamos, é o Espírito Santo de Deus que vai nos dando novas coisas, é um novo eu, é um novo temperamento, é uma mudança no nosso estilo de viver. Isso significa, queridos, que aqueles que se tornam cristãos, se tornam novas pessoas, novas naturezas. Eles não são mais os mesmos, pois a velha vida se foi, uma nova vida começou. Você não tem que criar sua nova natureza, é um presente de Deus, é de graça, é Deus que te dá. É claro que esse dá de Deus, nós precisamos receber. E como é que nós recebemos isso? Através da palavra de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, das suas promessas, eu sei o que Ele tem reservado para mim. Se eu não sei das promessas de Deus, eu vou viver à margem do Evangelho.
Quanto mais eu tenho intimidade com Deus em oração, mais eu me derramo na sua presença. Mais eu sei que Deus está atento ao meu ouvir. Quanto mais eu tenho consciência da importância de estar na casa de Deus, como diz em Hebreus, não deixai de vos congregar, eu vou saber que na comunhão dos santos, é que eu estou crescendo, é que eu estou compartilhando minhas experiências e estou recebendo das experiências dos meus irmãos. É quando eu sou fiel, quando eu estou comprometido com a casa de Deus, quando eu não sonego a minha responsabilidade de dar. Segunda característica dessa nova vida, você não precisa se preocupar em manter essa nova vida. Não é algo que você precise acorrentar ao seu pescoço, ou ao seu pulso, ou à sua perna e dizer, ninguém vai arrancar de mim, não. Paulo, aos Colossenses capítulo 3, verso 3, diz, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida com Cristo. Como se diz aí, ninguém tasca, ninguém rouba, ninguém tira. É por isso que o apóstolo Paulo faz a pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém nos separará do amor de Deus, sabe por quê? É porque foi Cristo que nos uniu ao Senhor. Nós estamos, queridos, escondidos, protegidos, seguros. Você não precisa se preocupar em manter a sua nova vida. Não depende de você, é o Senhor que te proporciona segurança e proteção, é Deus que dá paz ao teu coração, de você saber que apesar dos seus erros, das suas falhas, Deus está contigo. Às vezes a gente tem uma ideia muito romântica dos personagens da Bíblia, a gente olha para Abraão e vê assim como um gigante da fé, e realmente ele era um gigante da fé, mas a gente vê Abraão mentindo, para preservar a sua vida. A gente vê o seu filho incorrendo no mesmo erro. A gente vê Davi adulterando. Grandes homens. Mas amados, eram pecadores, como eu e você. Regenerados, é bem verdade. Não mais escravos do pecado. Mas apesar disso, pecadores. Pecadores regenerados. Precisamos entender, amados, que nós conseguimos manter essa nova vida pela ação do Espírito Santo. Às vezes nós chegamos naquele dia que nós não sentimos vontade de ler a palavra de Deus, aquela apatia. Mas aí o Espírito Santo fala ao nosso coração, e aí a gente sente aquela alegria, e a gente se deleita na palavra de Deus, a gente lê um versículo, a gente vê, escuta Deus falando conosco, e a gente continua, e de um versículo a gente está lendo um capítulo. Você precisa também, queridos, entender que tem que assumir a sua nova vida. Se por um lado, há uma ação soberana de Deus, é Deus agindo através do seu Espírito Santo, nos concedendo, nos mantendo nessa nova natureza. É preciso entender que nós precisamos assumir essa nova vida. Paulo diz, você deve exibir uma nova natureza, porque você é uma nova pessoa criada à semelhança de Deus. Ou seja, você é responsável pelos seus atos. Se Deus por um lado é soberano, Ele é Senhor da sua vida, é Ele que te concede gratuitamente esse crescimento. Você também precisa assumir essa nova vida. Não adianta você ser um cristão e levar uma vida dupla. Não adianta você estar na casa do Senhor e manter uma atitude lá fora totalmente adversa, contrária às Sagradas Escrituras. Deus nos dá essa nova natureza, porém alguns dizem, Deus, eu prefiro a minha velha natureza, eu prefiro viver como antes. Se você tem essa atitude, se você está enamorado pela velha natureza, se você está apaixonado pela carne do velho homem, lembre-se daquele primeiro requisito que eu falei no início da nossa pregação. É necessário confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É preciso você se tornar um cristão verdadeiro. Deus está te dizendo, eu quero que você tire a sua velha natureza e assuma a nova natureza. Eu quero que você pareça comigo. Eu quero mudar você. Queridos, nós precisamos ser como Jesus é.
precisamos ser separados, santos. E nessa caminhada, nessa jornada, nós vamos encontrar muitos obstáculos. Talvez você esteja enfrentando lutas no seu trabalho, incompreensões, perseguição. Talvez na faculdade há aquelas pessoas que te hostilizam, que zombam de você, da sua fé, mas permaneça firme, fiel nos caminhos de Deus, porque maiores provações o Senhor suportou por amor de nós. Nós precisamos continuar a nossa jornada. Lembre-se, todos os dias, nós temos escolhas a fazer. Podemos olhar para o que Deus nos deu e assumir essa nova natureza, ou podemos nos recusar a assumi-la. É uma decisão pessoal. Os pais não podem fazer essa decisão pelos filhos. A esposa não pode decidir pelo marido. É uma decisão individual. A escolha é sua, a escolha é nossa. Que caminho você deseja seguir? Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se por um lado, Paulo mostrou quais eram os frutos da carne, ou os frutos que estavam relacionados ao pecado, agora ele mostra quais são os frutos do Espírito. Qual deles você vai abraçar? Qual deles você vai seguir? Deus está nos colocando, queridos, o desejo de controlar nossas vidas, e para produzir esse tipo de fruto, autocontrole. Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu sou igual àquela novela do livro do Jorge Amado. Eu tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu irmão, minha irmã, nós fomos comprados no sangue do Cordeiro de Deus, transformados pelo Espírito Santo. E nós não podemos dizer, como aquele ditado popular, pau que nasce torto, morre torto. Não! Nós podemos até ter nascido tortos, mas o Senhor Jesus nos endireitou, Ele tornou-nos uma nova criatura, transformou o coração de pedra num coração de carne. Esses são os traços de caráter que o Espírito Santo está produzindo em nossas vidas. Eles são os traços de caráter de Jesus, e não podemos obtê-los apenas por esforço próprio, mas é a ação do Espírito Santo, é a vontade soberana de Deus, e é a responsabilidade do homem saber que tem que perseguir esse alvo. Mas há uma terceira característica de uma pessoa que está crescendo espiritualmente, é que essas pessoas revelam uma mudança de dentro para fora. Efésios capítulo 4, verso 23 diz: em vez disso, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. A renovação começa aqui na nossa mente, começa no nosso coração. Não é apenas o nosso exterior que mostra, que revela o que somos, mas são as nossas atitudes, o nosso pensamento. Quem é que não se lembra do Sermão do Monte? Os discípulos estavam inquietos por conta da questão do adultério, do desejo do sexo oposto. E aí Jesus vai e diz assim: olha, se tu olhas para a mulher, para o sexo oposto com desejo impuro, se tu desejou no teu coração, tu já estás em pecado. Aqueles homens, eles procuravam de todas as formas atenuar o peso e as consequências do pecado. Amados, nós não temos que atenuar o peso do pecado. Nós precisamos fugir do pecado. Nós precisamos fazer que nem José, que quando foi tentado pela mulher de Potifar, largou tudo e saiu correndo. Correndo do pecado, não foi correndo para abraçar o pecado, não. Ao longo de sua vida, você já desenvolveu muitos padrões ou hábitos. Eles se tornaram o piloto automático da sua vida. Você às vezes age de certas maneiras sem nem mesmo pensar. Na nossa antiga congregação, aonde nós dirigíamos a Gileade lá do Parque Rio Branco, em geral, quando terminava o culto, a gente passava no mercantil que ficava bem próximo. E eu lembro algumas vezes que a gente não precisava passar no mercantil, mas automaticamente o carro já entrava no mercantil, no estacionamento do mercantil. Tem muitas vezes, queridos, que a gente está agindo assim no piloto automático, até mesmo com relação às coisas de Deus.
Às vezes nós estamos louvando, adorando, mas é aquela coisa sem vida, sem adoração. É quase que uma mera repetição. O que Deus precisa e quer fazer nas nossas vidas é transformar o seu piloto automático em hábitos que o agradem. Ele tem que transformar a maneira como você pensa, ele tem que transformar as suas atitudes. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, às vezes nós dizemos assim: ah, Senhor, eu quero a tua boa, agradável e perfeita vontade, aleluia! Porém, a gente quer permanecer no formato desse mundo. A gente não quer ser transformado pela renovação da nossa mente. A gente quer manter a nossa vida no piloto automático que está nos conduzindo ao pecado. E Deus está dizendo: não, você precisa ser mudado. E eu quero transformar a sua vida. Quando Deus muda a maneira como pensamos, o nosso comportamento experimentará e comprovará essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos permitir que Deus transforme as nossas mentes. Não queremos, queridos, apenas zumbis espirituais. Nós não queremos seres anômalos, sem vida, totalmente, sem percepção do que está ao seu redor. Não, nós queremos pessoas que pensam, que pensem. Nós queremos cristãos que possam saber defender a sua fé. Nem sempre queremos que Deus faça isso, é bem verdade. Às vezes nós queremos que Deus conserte e faça um remendo na nossa vida. Nós não queremos que Deus transforme por completo o nosso ser. Tem um cântico que é bem conhecido, que nós cantamos, que fala de Deus quebrar a nossa vida e nos fazer um vaso novo. Mas tem gente que quer que Deus pegue, às vezes, aquele pedaço que está quebrado, venha com aquela cola maluca, passe lá e coloque lá. E está lá o remendo. Mas Deus não quer fazer remendo não, irmão. Deus quer pegar o vaso. Deus quer desmanchar a massa e fazer um vaso novo. Deus quer fazer de nós vasos de honra e não de desonra. Imagina só um vaso na presença de Deus todo remendado, não. Deus quer refazer nossas vidas, transformar o nosso viver, porque o que nos espera é a eternidade na presença do nosso Deus. Se você quiser viver uma vida que está sempre atrasada, construída sobre a areia movediça, então deixe o mundo ditar a maneira como você pensa. Agora, se você quer realmente construir a sua vida sobre a rocha, saiba que você pagará um preço, porque você vai ter que sair do lamaçal, do charco, aonde você se encontra. Você vai ter que caminhar em direção ao Senhor Jesus, e Ele vai te limpar, Ele vai te purificar, através do seu sangue carmesim, e vai te colocar na rocha, e ali você não será abalado. Podem vir os ventos, podem vir as tempestades, mas o Senhor é que mantém a nossa vida segura, firme. Se você deseja que a sua vida seja construída sobre princípios que nunca mudarão, e que formam uma base sólida, deixe Deus mudar a sua forma de pensar. Paulo escreve: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós invertemos, queridos. Nós buscamos todas as outras coisas, e se sobrar um pouco de tempo, quem sabe, aí a gente lembra de Deus. Você foi ressuscitado para uma nova vida com Cristo. Concentre-se nas realidades do céu, não pense apenas nas coisas aqui da terra. Deus não quer que você também deixe de honrar os seus compromissos. O pastor disse que eu só tenho que pensar na eternidade, no céu, na glória, então não vou precisar pagar mais minhas contas. De jeito nenhum. Você honra a Deus quando você é uma pessoa honesta. Você honra a Deus quando você obedece às autoridades. Você honra a Deus quando você realmente é uma pessoa ética, uma pessoa que tem compromisso, que tem postura cristã.
Meu irmão, minha irmã, quem está influenciando mais a sua mente? O mundo ou Deus? Quem tem maior impacto em sua maneira de pensar? Nesse tempo de lockdown, as pessoas estão viciadas em séries de Netflix, da Prime e de outros. Acabam por organizar as suas vidas em torno de personagens fictícias que não existem. Histórias que definitivamente não honram a Deus. Às vezes pornografia, às vezes palavrões, luxúria. E a gente vai se acostumando com tudo isso, entrando na nossa mente e no nosso coração. E Deus está dizendo para você e para mim, gastem mais tempo com as coisas de Deus. Gastem mais tempo, você não precisa deixar de assistir um bom filme, de jeito nenhum. Você pode assistir um bom filme. Convide sua família, convide sua esposa. Ih, pastor, não dá não. E aquele filme ali, a minha esposa não pode assistir. Se ela não pode assistir, meu irmão, também não assista. Convide seus filhos. Meu Deus, pastor, não pode. Não assista. Quem está influenciando a sua mente? Pode ser que a internet, pode ser que sejam os filmes, pode ser que sejam as revistas. Quem está influenciando a sua maneira de pensar? Se não for Deus, você está construindo a sua casa sobre a areia. Você não está permitindo que Deus mude o seu comportamento. Amados, eu quero concluir essa reflexão, esse sermão, reforçando o que afirmei lá no início desse sermão. Crescer espiritualmente não é algo automático. Não acontece da noite para o dia. Isso não vai acontecer por si só. Você precisa agir. Você precisa buscar a Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa viver uma vida santa ao Senhor. Você não pode viver do passado. Não se trata de quantas vezes você vem à igreja. Você pode vir todos os cultos. E se isso acontecer, amém. Mas não é só isso. Precisa ter qualidade. Você pode vir para o culto e passar o culto todinho conversando. Você pode vir para o culto e passar o culto todinho fazendo outras coisas. Precisa ter quantidade e qualidade. É o seu plano. É o plano de Deus, fazer você crescer, até que você pense, haja e sinta como Jesus Cristo. Se você tem esse desejo no seu coração de crescer na graça do Senhor, eu quero desafiar você aí na sua casa. Eu quero desafiar você que está acompanhando essa live, a fechar os seus olhos e pedir a Deus: Senhor, eu quero crescer na graça, eu quero crescer na Tua presença, eu quero crescer em conhecimento e sabedoria, eu quero crescer para a Tua glória, eu quero crescer para Te obedecer mais e mais, eu quero crescer, Senhor Deus, para viver segundo a Tua vontade, porque eu quero ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Se assim você deseja, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, eu peço a Tua visitação nesse momento, nos lares, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que Te fazem essa oração, que tem esse desejo no seu coração, de crescer na graça, crescer abundantemente na Tua presença, fazer, Senhor Deus, tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos romper por completo com o passado. Ó Deus, que quando o acusador nos chegar, Senhor Deus, e nos acusar da culpa dos nossos pecados, possamos lembrá-lo, que Jesus levou na cruz todas as nossas transgressões. Ó Deus, em nome de Jesus, não queremos ficar enamorados por passados já cometidos, mas queremos, Senhor, romper com a velha natureza, com o velho homem, queremos nos revestir, Senhor Deus, do novo homem, queremos, ó Deus, viver segundo a Tua vontade, pois ela é boa, agradável e perfeita. Vem nos renovar, vem nos restaurar, ó Senhor. Sabemos, ó Pai, que a ação soberana de Deus é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, mas também reconhecemos, Senhor, que é responsabilidade de cada um de nós nos esforçarmos, nos dedicarmos, vivermos uma vida santa, separada, para agradar o nosso Deus. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos e irmãs, para que possamos juntos, Senhor, crescer em graça, e um dia, ó Deus, estarmos todos juntos, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, louvando e exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluias, aleluias.